Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Então, como eu prometi para vocês na última aula, eu vou gravar esse vídeo para comentar alguns pontos que ficaram faltando, né, devido ao tempo que a gente teve, a questão da avaliação formativa, né? Então, tô gravando o vídeo nesse sentido, tá? Vocês devem se lembrar que a gente tem tratado sobre essa relação entre poder e conhecimento, né? Seja através da cultura, esse conjunto de hábitos, valores e crenças que cada sociedade constrói historicamente, né, a partir das suas particularidades, né, entre cultura, poder e o conhecimento, que é esse ato de desvelar o mundo, né, de compreender o mundo. Então a gente conversou sobre quais níveis culturais que cada tipo de conhecimento abrange, né? Então a gente falou de cultura popular, a gente falou de cultura erudita e como que existe uma relação entre ideologia nessa visão de mundo, cultura e as relações de poder dentro da ideia de culto, né? De uma pessoa que é culta, aquela que tem um conhecimento erudito, aquela que faz parte da elite econômica, da elite cultural. Então tem a ver com ideologia porque é um processo em que se defende os seus próprios privilégios, né? Em que se fecha aquilo que é considerado positivo, bom, bonito, para um grupo seletivo de pessoas que contém essas características. Tá? Então a gente falou do saber com S maiúsculo, quando a gente está falando de uma palavra, um conceito que tem a primeira letra maiúscula, a gente está falando de algo que é institucionalizado, que é aceito, né? Que é legitimado pela grande parte das pessoas. Então, lembre-se sempre disso. Saber com S maiúsculo tem a ver com essa institucionalização do conhecimento e tem a ver com ser aceito por a grande parte das pessoas como algo indiscutível, naturalizado. Tá? Então, lembre-se disso, que há uma probabilidade alta de uma pergunta como essa cair na prova. Tá? Trouxe aqui, eu não consigo apresentar para vocês os slides, mas eu vou mandar por e-mail, tá? Porque, enfim, eu tô gravando com a câmera do meu próprio computador, tá? Mais uma frase aqui do Karl Mannheim, que é um sociólogo muito importante, aí, que ele pensou, né, uma sociologia do conhecimento, uma sociologia cultural da cultura. Tá? E ele fala: o distanciamento na sociedade hierarquicamente organizada afeta as atitudes com respeito aos objetos culturais. Ou seja, quando você tem uma sociedade com hierarquias, né, organizada de forma hierárquica, o distanciamento entre os grupos sociais afeta as atitudes que essas pessoas têm em relação à cultura, que é o que a gente tem conversando. Aí continua ele: as elites aristocráticas procuram criar uma elite cultural própria. Com isso, pretendem que certos traços essenciais de sua cultura não sejam partilhados pelos demais. Essa frase resume o que a gente tem conversado. Tá? Aí a gente sai do conhecimento e da cultura popular e erudita, essa distinção entre as duas, sai do conhecimento religioso, do conhecimento filosófico, do conhecimento de senso comum, para pensar um tipo de conhecimento que é com C maiúsculo, né, que é o conhecimento científico. A ciência, com C maiúsculo, é o empreendimento humano talvez mais bem sucedido da modernidade, se vocês concordarem comigo, né? Porque é a partir dele que a gente estabelece parâmetros para uma série de aplicações tecnológicas, por exemplo, ou coisas do nosso cotidiano, como os medicamentos, as vacinas, a nossa alimentação, que é imediada por exemplo, pelos alimentos transgênicos, e assim por diante. Né? Então a gente sabe que o conhecimento científico ele tem como característica central essa busca pela verdade, né? Através de um método, através da experimentação, da observação. Né? Então, ela é legitimada socialmente. Acho que a gente não pode se enganar e falar que as pessoas não acreditam na ciência. Inclusive, tem pesquisas no Brasil que apontam que os brasileiros têm confiança na ciência. Mas aí a gente tem um porém, né? Que
a pandemia do coronavírus, do coronavírus, que agora nem é tão novo mais, né, mas vocês entenderam. A pandemia trouxe a discussão sobre se a ciência é confiável ou não, se os achados científicos têm validade ou não, a partir de uma série de questionamentos, né? Seja em relação ao método, seja em relação à utilização, né, a geopolítica da utilização do conhecimento científico ou de produção do conhecimento científico, né? Então, uma série de questionamentos surgiram durante a pandemia, mas a gente não pode deixar de considerar que foi a ciência, né, na sua corrida pela vacina do Covid, que trouxe respostas satisfatórias, né? E, assim, levando em consideração a porcentagem de pessoas que já se vacinaram, existe uma política de aceitação geral, né? Acho que isso a gente pode concordar. Então, por isso que se fala que o conhecimento científico é um saber institucionalizado, né? Só que tem questões dentro de uma cultura científica que são de cunho social, né? Eu falei para vocês que a ciência é composta, sim, por valores cognitivos, né? Que seriam a questão da lógica, a questão da replicação de experimentos, né? Que são valores que legitimam os resultados. Mas a gente tem outras questões, né? A gente tem a questão do fechamento de controvérsias, por exemplo. Como é que uma teoria é aceita, no final das contas? É só porque ela explica melhor a natureza? Será que a natureza é o árbitro último, né, do que... Quer dizer, será que a ciência é o árbitro último do que a natureza é, do que a natureza fala? Né? Será que a natureza pode falar por si só? Será que nós não estamos sendo apenas porta-vozes de fenômenos que não são completamente compreendidos, né? Afinal de contas, as teorias científicas, quando você deixa uma de lado e aceita outra, você está falando de um movimento sociocultural também. Você está falando que essas teorias têm que ser aceitas por pessoas, né? Por outros cientistas. Tanto é que no meio científico você publica artigos, né? Não sei se vocês já ouviram falar de como é que funciona a dinâmica, mas você publica artigos em que você defende os seus resultados, você argumenta em relação aos seus resultados, e existe um processo de aceitação desses artigos, por exemplo, que passa, adivinhe só, por seres humanos, né? Então, a humanidade e o conhecimento são construções mútuas, né? Essa tese de que a gente olha para a realidade de forma externa a ela é muito contestada pela sociologia, no sentido de que, olhem, acompanhem meu raciocínio, algo que a gente considera como real, né, você não consegue acessar ela tal como ela é porque você está sempre mediado pela linguagem. Eu só consigo nomear algo a partir do momento... quer dizer, eu só consigo conhecer algo a partir do momento que eu nomeio esse algo, né? Então, quando eu estou falando das ondas gravitacionais, eu estou falando de interpretações que são construídas coletivamente sobre um fenômeno, né? E eu só posso chamar a onda gravitacional, e ela só passa a existir quando eu dou um nome, um conceito para ela, né? Então, a ciência, de forma geral, passa pela cultura, né? Por uma cultura científica, em que, por exemplo, os cientistas são socializados, né, nessa disciplina. Vamos supor um físico. Ele tem uma socialização desde a graduação, né, nesse componente, nessa ciência. Ele aprende a ser um físico, né, ele realiza experimentos baseado em um conhecimento prévio que foi construído por pessoas, né? Então, vocês estão, né, compreendendo a lógica da coisa? É mais ou menos por aí, né? E a gente, enfim, a ciência tem uma importância dada pela sociedade também, tem um status, né? E porque tem o monopólio da verdade. Mas quem que dá esse status? É a elite também, né? Eu já falei para vocês algumas vezes que aqui no Brasil você tem um quantitativo minúsculo de pessoas que têm pós-graduação, né, que é esses cursos de mestrado, doutorado que você faz após terminar a sua faculdade e que te especializa numa área específica,
né? Então, para você ser professor de uma universidade, você precisa ter doutorado, né? Que é um dos passos da nossa cultura científica, né? Enfim, você já deve ter ouvido falar que será que doutor é quem tem doutorado? Pensem nisso, né? Por que os advogados são chamados de doutores? Os médicos são chamados de doutores se eles não têm muitas vezes um doutorado? É uma questão de que a gente reverencia esse homem culto, com títulos, essa pessoa letrada cientificamente. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. E lembrando também que a ciência no Brasil ela é majoritariamente financiada pelo dinheiro público. As universidades no Brasil são públicas, né? E é nas universidades majoritariamente que se faz ciência no Brasil. Então, pensem, quem que está na universidade? Claro que a gente teve mudanças recentes, por exemplo, com a lei das cotas, né? Das cotas raciais e sociais. Então, a gente vê uma entrada de perfis de grupos sociais até então marginalizados dentro da universidade, né? Mas esse é um outro papo. Aí, voltando à questão do condicionamento social da ciência, existem diversas teorias que tratam disso dentro de uma sociologia da ciência, uma sociologia do conhecimento, que particularmente é a minha área preferida, é a área que eu estudo, né? Mas eu vou falar bem rapidinho, só para vocês terem noção. Um deles é o Pierre Bourdieu. Eu já falei com vocês sobre o Bourdieu e sobre a teoria dos espaços sociais em algum momento, né? Acho que quando a gente estava tratando de relações de poder, a gente falou dos exercícios do poder lá, econômico, político, cultural, ideológico. A gente falou de Bourdieu, talvez vocês se recordem. E a gente falou que cada grupo ocupa um espaço dentro da sociedade, né, com seus marcadores. E cada grupo possui capitais, que é aquilo que eles podem manejar para reproduzir o seu lugar nesse espaço social, falando de maneira bem genérica, né? E essa socialização que eu falei para vocês anteriormente tem a ver com o conceito do Bourdieu, que é o conceito de hábitos, que essas disposições pré-definidas que a gente adquire na nossa vida e que a gente internaliza, né, e externaliza depois, fazendo com que essas estruturas muitas vezes desiguais se reproduzam eternamente. É a questão da escola, por exemplo, né, que a gente também já discutiu. Né. E dentro desses diversos capitais, que pode ser político, cultural, né, pode ser econômico, você também tem um capital científico, que é aquilo que cientistas no geral detêm em alguma medida. Né. Vou dar um exemplo. Eu, como eu já falei, faço doutorado em sociologia, mas eu sou só uma doutoranda. Será que eu tenho capital científico suficiente para ter se eu tivesse, teorias aceitas dentro do campo científico? Ou será que eu não tenho? Será que eu sou muito nova, muito inexperiente, muito crua? Então, o capital científico tem a ver com o que você tem e não tem no espaço social que você está. Agora, a gente tem uma outra visão de um cidadão chamado Bruno Latour, que fala pra gente de uma constituição, uma construção num momento social da ciência, né, o que eu falei do papel da linguagem, essa questão da correspondência entre sujeito e objeto, mas depois de algum tempo estudando os laboratórios, o Latour ele fez trabalhos indo em laboratórios, estudando em loco como é que a ciência é feita, tá? E a partir dessas experiências, ele entendeu que a ciência é feita por pessoas e tem uma série de entes que não são só humanos. Olha que legal. Ele dá atenção para os não humanos também. Por exemplo, as moléculas, as partículas, as máquinas, os artigos científicos. Tá? Então, para ele, a ciência acontece na prática. Nas práticas que essas diferentes entidades fazem. Tá? Então tem uma diferença grande entre o Latour e o Bourdieu, assim, porque o Latour traz uma crítica a essa distinção que se fez na modernidade entre o que é o mundo dos homens e o que é o mundo das coisas, ou entre cultura e natureza. Para ele, isso é um projeto moderno da modernidade que não se sustenta. Né? Por quê? Porque a partir dessa etnografia dos laboratórios, ele propõe o que a gente chama de uma antropologia
simétrica, porque ele acredita que essa separação tão cara para nós modernos, ela não existe. Por quê? Os híbridos entre humanos e não humanos, eles continuam se reproduzindo eternamente. Eles aparecem para a gente quando a gente discute mudanças climáticas, quando a gente discute vacina, tá? Ele dá agência, ele dá o poder de agir para aqueles que não são humanos. Então você vê como não se separa natureza e cultura. A gente não está aqui só dominando e explorando a natureza. A gente age em conjunto, tá? Então, interessante como essas duas perspectivas trazem essa ideia de ciência moderna, tá? Eu acho que em termos de conteúdo, o que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Agora eu tenho um outro informe para os senhores, né, que é a questão da avaliação formativa. A gente teve aquela primeira, né, relacionada ao artigo 6º da Constituição, dos direitos sociais, e agora a gente vai ter a segunda, que vale um ponto também, que vai ser, para aqueles que foram na sexta passada, vocês vão se lembrar, que é sobre o texto, a reportagem Onde as Cientistas Não Têm Vez, do Rodrigo de Oliveira Andrade, que é uma reportagem que vai cair no PAS 2. Então é importante que vocês leiam e a gente discuta esse texto. Essa sexta a gente não vai ter aula porque teve aquele decreto por causa das eleições, né? Então a gente não vai conseguir discutir o texto, mas na outra sexta a gente trabalha em cima disso. Então, os senhores vão ter até a outra sexta para me entregar esse negócio. Ou não, na verdade não. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir para vocês me entregarem nessa até quinta-feira, se for possível, tá? Ou vocês entregam para o Regis na escola para eu pegar quinta-feira à tarde, ou vocês me mandam por e-mail, tá? Uma foto, pode escrever pelo computador também, como vocês preferirem. Eu vou mandar a atividade em si e o texto, tá bom? Então, acho que era isso. No mais, fiquem tranquilos para a prova, vai ser tranquila. São 6 questões abertas para vocês exercitarem a criatividade de vocês. Mandem bala. Só procurem responder o que a questão está perguntando, tá? Então, se ela fala assim, fale sobre a relação entre ciência e poder, e dê exemplos. Então, vocês têm que responder as duas coisas, tá? As duas questões. Se atentem a isso e vai dar tudo certo. Bom? Um beijo, então. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.